Bota no share screen ali, acho que é o mesmo Tá que tu gravando? usa, né? Tá? Ok? Então, começamos, né, o ato solene de, na realidade, não é defesa do TCC, é a modalidade de artigo, né? Uma modalidade que a gente instituiu, eu e o professor Éder estávamos falando, né? Que é mais simples, exige menos e tem chance de publicação, de divulgar os trabalhos, né? O trabalho, então, de artigo do Wendel da Fonseca Pereira, intitulado Seguro Defesa, o cotidiano do pescador e da pescadora artesanal das colônias de Z1, que é a Rio Grande, e Z2, que é a São José do Norte, onde ele reside, né, na busca do seguro defesa. Então, a gente começa a sessão agradecendo o professor Éder Dion Costa, que é nosso, né, professor, colega aqui do FADIR, e o Vitor Olinto, né, agradeço a disponibilidade, o professor Hector não pôde, né, que é nosso residente do EMAGE, trabalha conosco, né, nos escritórios nas terças-feiras e se predispôs a contribuir nesse trabalho, para a gente realmente, né, poder melhorar, aprimorar, corrigir algumas coisas, de modo que tu tenhas um prazo aí para poder apresentar o trabalho, de modo, inclusive, que possa ser publicado, porque isso é importante, a tua reflexão é local, mas é um local que tem uma abrangência, acaba sendo regional e até nacional, né? Em função da temática que tu traz do seguro-defesa e todas essas dificuldades que os pescadores e pescadoras têm e que a gente vem enfrentando no projeto Cidjus, que tu usas bastante, tu refletes, né, no teu trabalho de artigo. Eu agradeço, então, a família, ao Everaldo, né, ao Pedro, né, a família que está presente, sempre é importante a gente ter nesse momento, ainda mais na pandemia, né, ter esse momento de apoio, né? Então eu passaria para te falar aí uns 15 minutos, 20 no máximo, Endel, do teu trabalho, e aí passaria para o Éder e para o Olinto para a gente fazer as considerações, né? De modo a aprimorar ele, né? Fica à vontade, então, eu vou desligar meu microfone. Então, primeiramente, boa noite a todos presentes. Primeiramente ao professor Zé Ricardo, né, meu orientador, que a gente já vem já conversando sobre esse tema já faz uns 2 anos mais ou menos, né, desde que nos conhecemos lá no EMAG. A gente tratava desse tema lá toda terça-feira, né? Então esse assunto ele é de certa forma costumaz para nós, né? Na verdade, um dos motivos de eu fazer o artigo baseado no seguro-defesa, focado nas colônias aqui da comunidade, né? É a questão da gente tratar isso toda terça-feira. Então isso é costumaz para nós. E eu particularmente por também tratar desse assunto no seio familiar. Eu vou aproveitar aqui que eu vou compartilhar a tela, aproveitar também para agradecer ao professor Éder, que se dispôs a estar presente aqui na banca examinadora, e também o bacharel aí, Vitor, está aí fazendo residência no EMAGE, né? E que veio para honrosamente suprir a ausência aí do professor Hector, que infelizmente não pôde se fazer presente, mas acabei por acaso conhecendo o Vitor pessoalmente uma semana atrás, né, aqui em São José do Norte, e por acaso agora, não por acaso, mas também pela competência dele, ele está aqui presente na minha banca examinadora. Vou compartilhar a tela aqui que eu fiz um slide para a gente ir mais ou menos acompanhando, tá? Deixa eu abrir aqui a apresentação. Então tá aqui. Meu tema, seguro defesa do cotidiano do pescador e da pescadora artesanal das colônias de pescadores Z1 e Z2 na busca do seguro defesa. Inspirações para esse trabalho. Me inspiro hoje em dois homens meus avós. Está aqui José Tavares da Fonseca, conhecido como Zé Colmeia, natural lá de Florianópolis, veio para São José do Norte pescar. Infelizmente, cedo, com 33 anos de idade, perdeu a vida numa embarcação. Aqui na costa do Rio Grande do Sul, infelizmente, por um acidente, o meu avô perdeu a vida dentro de uma embarcação. Uma das inspirações desse trabalho. Segunda inspiração, e não menos importante, meu avô Nadinho também. Aqui nessa foto aqui trouxe ele e eu, pequeno, lá na comunidade do Inhame. Aqui ele, aí com camarão, aí, mais ou menos seria por essa época, né? É uma das inspirações também. Veio de Santa Catarina junto com a minha avó para pescar. Meu pai era pequeno na época, era criança ainda, né? E também é uma das inspirações hoje. Os dois pescadores da minha família, que são as raízes da minha família. Aqui está a estrutura do meu artigo.
Meu artigo ficou fixado em 5 tópicos: a introdução, depois eu falo sobre o seguro-defesa, o pescador e a pescadora artesanal, o papel das colônias de pescadores, a ação civil pública ajuizada pelo CIDJUS e, por final, as considerações finais. Ao longo aqui da minha apresentação, eu vou buscar, além de apresentar a parte mais de direito também, eu quero apresentar de uma maneira mais formal. Está aqui junto a minha família assistindo, meu pai também está assistindo lá de Florianópolis, então vou apresentar de uma maneira mais informal também para todo mundo ficar ciente do que o tema tratou. Principalmente porque esse trabalho é um artigo que foi voltado além para a compreensão acadêmica, mas também para a compreensão do pescador. Então a gente começa falando um pouco sobre o estuário, né? O estuário da Lagoa dos Patos é conhecido mundialmente por abrigar o complexo portuário do Porto de Rio Grande, né? Mas também é conhecido por abrigar condições propícias para a pesca, né? Então, ao longo dos 2 últimos séculos, o estuário ele se baseia na pesca. Claro, hoje o polo naval, o porto, mas principalmente o berço do estuário da Lagoa dos Patos é a pesca. O estuário, geograficamente, ele se baseia ali da ponta dos moles da Barra, né? E vai até a ponta ali dos lençóis de cruzamento da Ilha da Feitoria. Geograficamente, assim que se situa o estuário da Lagoa dos Patos. A história. Importante frisar a história que muita gente não sabe. O pessoal até pesca, mas não sabe por que aqui em São José do Norte, Rio Grande, tem a pesca, né? No meu artigo eu fiz uma breve pincelada, né, sobre a cultura, sobre a raiz da pesca em São José do Norte. Segundo o autor César Augusto Ávila Martins, num artigo publicado na Revista Geocrítica da Universidade de Barcelona, ele conta que a partir de 1870 houve a imigração de pescadores provenientes de Portugal, especificamente da comunidade Póvoa do Varzim. Hoje é uma cidade da região do Porto, ali em Portugal. Então, as raízes de São José do Norte, vou passar aqui que as imagens antigas, né? Todas as imagens são em São José do Norte, foi o berço, a raiz da pesca aqui no município. Claro, estende-se também a Rio Grande, a comunidade das ilhas ali de Rio Grande. Aqui uma breve pincelada, que são costumados chamados poveiros, né? Que foi o pessoal que veio de Póvoa do Varzim. Então, dados apontam que dos 12.201 pescadores e pescadoras do estado, 7.500 residem no estuário, ou seja, mais da metade dos pescadores artesanais do estado residem aqui no estuário, pegando São José do Norte e Rio Grande, né? Especificamente, 4.700 pescadores artesanais em Rio Grande e 1.700 em São José do Norte. Importante frisar também aqui o papel das pescadoras. Está presente aqui comigo a minha sogra, a minha avó, tanto a minha avó materna quanto a minha avó paterna. Todas elas são pescadoras também, porque a atividade pesqueira é muito mais ampla do que o capturar o peixe. É necessário transformá-lo em consumo, precisa processar, comercializar, e a gente percebe, tanto no dia a dia do EMAGE, principalmente naquele livro da Beatriz Lourenço, né, Redes Invisíveis da Pesca Artesanal, Trabalho da Mulher e do Difícil Acesso aos Direitos Sociais, ela explicita bastante o trabalho das pescadoras, né? Nunca podemos deixar de esquecer as pescadoras. Pescadoras não é só quem vai para o mar, é quem descasca o camarão, que faz o filé, é pescadora também e tem tanto direito quanto o pescador que vai para o mar. Fala um pouco da regulação da pesca, tá? Ainda lá no século XX, antes do ano de 1917, não existia regulamentação de pesca. Então não existia seguro-defeso, não existia período de defeso, né? Era só no olho do pescador. Então, o pescador que sabia quando que era o momento de pescar, quando era o momento de não pescar, mas não tinha um controle estatal sobre isso. Em que pese já existisse a colônia de pescadores, não tinha regulamentação ambiental da pesca em si. Essa desregulamentação, lá na década de 60, claro, quando se começou a falar pela primeira vez, no caso, pelos impactos ambientais, né, o Executivo pôs em vigor o Decreto-Lei 221, de 28 de fevereiro de 1967, que é popularmente conhecido como o primeiro Código de Pesca, que foi a primeira vez que ele dispôs sobre a proteção e o estímulo da pesca também. Então, houve a pioneira regulamentação da pesca, né, visando pela primeira vez na história do Brasil a proteção das espécies aquáticas durante o período de reprodução. Lá no artigo 33, parágrafo 1º desse código, diz que a relação das espécies, seus tamanhos mínimos e épocas de proteção serão fixados pela SUDEP, né? Que é a antiga Superintendência de Pesca. Né? Ali também diz que a pesca pode ser transitória e permanente proibida, e também é proibido pescar nos lugares e épocas interditados pelo órgão competente. Então aí a gente vê o primeiro relato da possibilidade da cessação da pesca nos períodos de defesa.
Então, aí observa-se então, que, desde o referido código, o poder público, tanto o executivo quanto o legislativo, vem sendo atuante na proteção das espécies aquáticas em seu período de defesa. Então, a gente sabe que até hoje, eu não citei aqui a atual, aqui pelo menos na minha apresentação, a atual regulação da pesca, que a gente sabe que é extensa, né? Se regula tanto por legislação como com portarias também. Então, a gente sabe que desde o Código de Pesca, a legislação ela vem vindo e vem adequando à necessidade atual através de pesquisas científicas. A gente sabe que a FURG auxilia bastante nisso também, na pesquisa para adequação do período de defesa das espécies e assim por diante. Agora a gente vai falar um pouco do seguro-defeso, o pescador e a pescadora em relação ao seguro-defeso, né? O período de defesa ele impacta diretamente na vida e no cotidiano do pescador, porque a proibição da pesca cessa a profissão do pescador, ele não consegue pescar. E imagina que, se ele não pode pescar, de onde ele vai tirar o sustento dele? Isso podia causar fome e miséria dentro da família do pescador. Acaso não houvesse uma contrapartida financeira, além do o pescador não vai passar fome, ele vai acabar indo pescar para comer. Então, o que pode acontecer? Desequilíbrio do sistema, do ecossistema, pode chegar até a extinção de espécies por causa da pesca no período de defesa, acaso não houvesse a contrapartida do seguro, né? Passar para o próximo slide. Aqui. Assim, se fez necessária a criação de um meio para custear a sobrevivência do pescador artesanal, que foi idealizada pelo Poder Legislativo na esteira da Constituição Federal de 88, mais precisamente no ano de 1990. O programa de seguro-defeso ele veio junto com o programa seguro-desemprego, né? Lá em 1900, que o seguro-desemprego ele vem alicerçado na Lei 7.998 de 1990. Por que ele veio junto com o seguro-desemprego? Porque a situação experimentada pelo pescador e pela pescadora artesanal durante o período de defeso, durante a piracema, é equiparada de desemprego voluntário. Ou seja, por motivos alheios à sua vontade, o pescador encontra impossibilitado de subsistir por seu meio de trabalho. Então, devido à grande importância e demanda do programa de seguro-defeso, houve uma espécie de desmembramento da legislação, né, com a publicação da Lei 10.779 de 2003. Nesse sentido, essa legislação que a gente está comentando baliza até hoje os critérios para a concessão do benefício ao pescador. A gente sabe que ela já foi alterada, né? Tem uma legislação de 2015 que alterou ela, também medidas provisórias também alteraram ela, mas o alicerce dela, o seio dela continua intacto. Aqui eu trouxe o artigo 2º já com a alteração da última legislação, né? O artigo 2º dessa lei do seguro-defeso, que eu havia falado há pouco, de 2003, ele deixa claro as condições para o pescador receber o seguro. Então, qual é a primeira condição? Ele tem que ter registro como pescador profissional, na categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro Geral de Atividade Pesqueira, que é emitido pelo Ministério de Pesca e Agricultura, pelo MAPA, né? Com antecedência mínima de 1 ano. Também é necessário a cópia do documento fiscal de venda do pescado, aquele famoso talão modelo 4, né? Além do mais, tem que comprovar o exercício da profissão, que se dedicou à pesca durante o período definido e que não dispõe de outra fonte de renda diversa. Importante a gente frisar agora, lembrar, né? Professores estão mais que acostumados com isso, mas no Registro Geral de Atividade Pesqueira, o famoso RGP, famosa carteirinha, né? Como os pescadores tratam a RGP, né? Então, agora a gente vai falar da ausência da seguridade. Importante a gente indagar, pode acontecer do pescador não conseguir usufruir do seguro-defeso. Pode acontecer do pescador não conseguir, seja por falta do trato com a documentação. A gente sabe que o pescador ele trabalha diuturnamente, ele trabalha à madrugada. Então, é normal o pescador não ter controle sobre a sua documentação. Questão de prazo também. A gente está acostumado com entrega de prazo, a gente sabe que tem prazo para entregar as coisas. O pescador, daqui a pouco, numa noite ali que ele fez uma mareada boa, como eles costumeiramente falam, né? Daqui a pouco perde um prazo, acorda cansado, não vai conseguir entregar a documentação. Então, é fácil de não alcançar essa seguridade social. E, claro, isso é o mínimo que acontece, porque a gente sabe que a maior parte das vezes que o pescador não alcança essa seguridade social, não consegue o seguro-defeso, não é por culpa dele, é por culpa do poder público, que é o que a gente vai falar mais para frente. Então, a gente pensa aqui um pouco falamos um pouco das colônias de pescadores, né?
eu, principalmente nesse trabalho, eu falei sobre as colônias Z1 e Z2, né, que são as colônias aqui da nossa região. As colônias elas foram criadas lá em 1919 pelo governo federal com dois objetivos. O primeiro é porque, por incrível que pareça, em 1919, o Brasil importava peixe para consumir. A pesca local não era suficiente para suprir o comércio brasileiro. Então, esse foi o primeiro objetivo para a criação das colônias de pescadores. O segundo objetivo é que 1919 é um ano pós-Primeira Guerra Mundial. E o Brasil, por ser um país de território extenso, na época, a Marinha de Guerra ainda não tinha total controle da fronteira marítima, né? Nem total conhecimento. Hoje a gente tem carta náutica de tudo, na época não era possível. Então, quem melhor conhece o mar do que o pescador? Então, foi uma jogada muito boa da Marinha do governo federal agrupar os pescadores nas colônias. Na época ainda era meio militarizada as colônias, assim, sabe? Eles ofereceram também escola para os filhos dos pescadores, onde a gente tem hoje os escoteiros do mar, né? Então, foi uma jogada muito boa. Todavia, a colônia de pescadores ela sempre vem atrelada ao governo, né? Como se fosse um braço da Marinha. Só que em 1977 houve um movimento dos pescadores, que foi a Confederação Nacional dos Pescadores, intitulado Movimento Constituinte de Pesca, que ele buscava ali junto aos constituintes, né, a inserção do direito ao pescador, que o pescador tinha que ser mais liberto, né, tinha que ter mais autonomia. Então, esse movimento constituinte de pesca, qual foi o resultado dele? Na Constituição de 88, foi dado autonomia às colônias de pescadores, elas foram desvinculadas do governo federal, sendo autorizadas a defender os direitos individuais e coletivos dos pescadores. Então, a gente tem hoje a colônia de pescadores como se fosse um sindicato dos pescadores, né? Inclusive, ela pode representar todos os pescadores. Além de atuar como principal órgão representativo da classe, as colônias de pescadores têm como papel de grande importância o auxílio dos pescadores na obtenção da seguridade. Então, hoje a gente percebe que as colônias usam a internet através das redes sociais para sanar aquele problema da falta de atenção do pescador com prazo de documentação. Então, hoje, pelo Facebook, como eu vou passar aqui para a próxima página, ó, as colônias avisam aos pescadores: pescador nome tal, está faltando tal documentação, compareça aqui. Precisamos falar com o pescador nome tal urgente, entendeu? Vai encerrar o prazo para atualização das carteirinhas. Então, aqui eu vou ter aquele slide aqui, ó, 2 prints que são dos Facebooks da colônia, primeiro da Z1 e depois da Z2, como as colônias usam para comunicar o pescador, né? Falando um pouco da famosa carteirinha da RGP, o que acontecia? Quando o pescador e a pescadora dirigiam-se até o escritório do Ministério da Agricultura, com o intuito de renovar, de atualizar sua carteirinha, né, sua RGP, por diversas vezes que falava: o sistema está fora do ar, vem amanhã, e acaba que os pescadores não conseguiam pedir o seguro-defeso. E é uma própria exigência do governo federal, né, que é regulado por lei, né, a carteirinha. O próprio INSS, ele não defere o seguro-defeso se não tiver o registro atualizado. E o Ministério da Agricultura, também órgão federal, não atualizava o registro. Então, o pescador ficou nesse meio de campo, assim, ficou sem saber o que fazer, né? É onde eles nos procuravam no EMAGE e no CIDJUS. O que ficou claro para a gente? Que um grande número de pescadores procuravam o EMAGE e o CIDJUS. Para quem está presente e não sabe o que é, o EMAGE é o escritório modelo de assistência jurídica lá da FURG. Então, todos nós alunos que estamos no 4º e no 5º ano, a gente, uma vez por semana, um período, a gente vai para lá e a gente atua como uma espécie de defensoria pública. A gente atende pescadores, processos de família, processos crime também. A gente atende de graça, né, a advocacia pro bono, com o intuito de ajudar as pessoas, fazer chegar o direito até as pessoas, né, o efetivo direito, e também como forma de aprendizado, como forma de estágio para os alunos do curso de Direito. E junto ao EMAGE, na verdade no mesmo espaço físico, né, mas atuando de maneira conjunta, tem o projeto de pesquisa Cidadania, Direitos e Justiça, o CIDJUS, hoje encabeçado pelo professor José Ricardo, pelo professor Éder, os dois aqui presentes, e também pelo professor Hector, né? O CIDJUS, além de prestar a assistência para o Fórum da Lagoa, né, que é a reunião entre as colônias de pescadores, ele também presta assistência aos pescadores em si, seja quaisquer questões, né, seja a questão de multa ambiental, seja a questão mesmo do seguro-defeso, ou qualquer outro trâmite, né, o pescador ele procura o CIDJUS,
que além de desenvolver esse projeto de pesquisa, acaba auxiliando também juridicamente o pescador. Então, eles procuravam nós lá na Imagem, principalmente na terça-feira, né, para saber a respeito dessas demandas do RGP, que eles não conseguiam a carteirinha. Então, observando que era muita demanda, né, de gente que não estava conseguindo o seguro-defeso, não lembro na época de quem foi a ideia, se foi do professor José Ricardo, do professor Éder, ou se foi em conjunto entre os professores, né, optou-se pelo ajuizamento da ação civil pública. Então, foi ajuizada a ação civil pública na Justiça Federal de Rio Grande. O polo ativo, os ingressantes eram a colônia de pescadores Z1 e Z2, auxiliados juridicamente pelos professores do DEMAG e do CIDJUS, né? E essa ação foi movida em face da União Federal e do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. O projeto optou por ajuizar essa ação civil pública ao invés das individuais, haja vista que a abrangência de tal resultado teria o efeito erga omnes, né? Então, até aqueles pescadores que não nos procuraram, eles também seriam abarcados pela decisão da ACP, né? Então, foi uma sacada muito boa, assim, sabe? Ao invés de estar ajuizando a ação individual, a ação civil pública foi, assim, ó, uma jogada de mestre mesmo, nossos mestres, né? E hoje abarcou erga omnes, né? Então, alguns pedidos da ação, qual foram um dos pedidos da ação? A avaliação de todos os pedidos de atualização dos registros de pesca, né, formulados desde 2013, todos os pescadores da Z1 e da Z2, e também a intimação do INSS para que se proceda na avaliação e reavaliação dos pedidos de seguro-defeso realizada a partir de 2013, no caso indeferidos por falta de registro profissional, né? Então, assim, ó, abarcou todos os pescadores que não receberam o seguro-defeso por causa da ausência da carteirinha, né? Claro, por falha do governo federal. Os resultados já obtidos, né? Embora a época eu não entrei no processo hoje até para ver qual a atualização dos autos, né? Até porque eu não tenho acesso, normalmente eu consigo acesso junto ao professor José Ricardo, mas até então, até a postagem do artigo, a Secretaria de Agricultura ainda não tinha cumprido a ordem judicial em sua integralidade, né? O INSS analisou individualmente cada um dos pedidos, né? Indeferindo a grosso modo a metade dos pedidos e concedendo a outra metade. E os trabalhadores de pesca ainda continuam sem a RGP atualizada para tirarem ou renovarem os seus livros de venda, né? O seu talão modelo 4. Bem como a licença de pesca para obter a regularidade de suas embarcações, né? Isso aqui também é um trechinho tirado do artigo publicado pela advogada Nádia Karim Pelegeiro, né? Que foi nossa residente lá na Imagem também. Então, minhas considerações finais, eu concluo que pescador e pescadora ainda é uma profissão de grande importância na sociedade. Muita gente não dá bola para o pescador artesanal, mas ainda hoje é o pescador artesanal que movimenta o mercado. E é uma profissão de grande importância para a sociedade e que ainda não tem respeitado seu direito à seguridade social. E, por fim, a gente observa a necessidade de fortalecimento das colônias, as quais cumprem o papel de representar o pescador de maneira efetiva e energética. Agora que eu vou fazer meus agradecimentos, primeiramente agradecer a Deus, né, por, mesmo após essa pandemia, graças a Deus, ninguém da família, minha avó a minha avó e meu irmão ficaram com Covid, né, minha avó idosa com comorbidade, mas mesmo assim não foi afetada, correu tudo tranquilamente. Agradecer a minha família, na pessoa da minha esposa, da Jaqueline, na pessoa da minha mãe, Nazaré, do meu pai, do Everaldo, do meu padrasto, do Sandro, da minha madraça, a Rosa, do meu sogro e da minha sogra, a dona Negrinho e seu Sérgio, do meu irmão, o Pedro, a Helena e a Duda, que está lá em Floripa assistindo. Meu pai e o Everaldo estão lá em Floripa assistindo. Se a você estiver presente lá, também um abração para ela. Aqui o meu tio, que eu chamo de vô, o Ronaldo, e o Gugu, meu primo, que está aqui prestigiando. Agradeço também aos professores, inicialmente o meu orientador, o José Ricardo, incomodei bastante ele. Esse ano eu fui o único orientando dele, provavelmente tem mais trabalho que se tivesse 5 orientando, né? Sempre enrolado com prazo e tudo, mas eu sou meio pescador, eu acho que eu me enrolo com prazo também. E agradecer também pelo auxílio, pelo aprendizado durante nossos 2 anos de convivência lá na EMAG. Senti falta das tardes de terça. E agora eu estava conversando com minha esposa, lutar aí para ver se eu não volto como residente da EMAG também, vai ser uma honra. E agradecer também ao professor Éder
tive aula com ele de Direito do Trabalho, né? Muito aproveitante, aproveitei muito, aprendi bastante. Agradecer ele pelo trabalho apresentado na universidade, por estar disposto aqui a fazer parte da minha banca examinadora. Agradecer ao Vitor também, uma honra. Conheci faz uma semana, mas temos um júri aí para fazer em breve, né? Se Deus quiser, vamos fazer esse júri juntos aí. O professor Zé Ricardo também não vai fugir desse júri. E também é uma honra te ter na minha banca aí. Tenho certeza que uma pessoa como tu é uma pessoa de competência assim, ilibada, não tem nem o que falar, assim, sabe? E agradecer a FURG, a mãe FURG, né, por estudar numa universidade pública de qualidade. A gente entra com um pensamento, assim, sabe? Quem me conhece no íntimo sabe que tive um pensamento mais conservador, né? A gente entra com outros olhos na FURG, mas a gente vê que com a conversa a gente pode se entender e pensar diferente e sair fora da caixinha. Então, muito obrigado. Deixo vocês aí com a minha foto lá da minha localidade, lá do Pontal da Barra. Bem, muito bem, seu Wendel. Tá ótimo, boa apresentação, né? E bastante comprometida, né? Isso é importante, né? Você ter um trabalho não só teórico, mas que reflete tua vida, né? Reflete tua história, né? Eu acho que isso é muito bacana e um projeto assim como o nosso no CIDJUS, ele resgata essas coisas, né, professor Éder? De justamente você refletir temáticas que dizem respeito à tua vida, né? Acho que isso faz uma diferença muito grande nos projetos de extensão e nos trabalhos que a gente tem, as reflexões que a gente tem, né? Muito bem, eu passo para então ou para o professor Éder ou para o professor Vitor, para o nosso residente Vitor, quase professor também. Aí vocês fiquem à vontade, aí quem quiser falar, bem informalmente, por favor. Pode ser o Éder ou o Vitor, como é que é? O Éder? Éder, então. Ou o Vitor, vamos dar o Éder, a gente já está velho, já se aposentando, vamos dar uma chance para os novos aí. Fala, Vitor, contigo. Vamos lá. Primeiramente, saudar o professor José Ricardo e o Hector e aos demais presentes, né? E agradecer a ti, Wendel, por ter confiado em mim e ter me dado essa oportunidade de estar aqui compondo tua banca, tá? Muito obrigado mesmo. Te dar parabéns pela elaboração do trabalho. Acredito que não tenha sido fácil nesse ano de pandemia, que não acabou ainda, né? E aparentemente as coisas só estão piorando. Mas acredito que não tenha sido fácil para ti estar terminando a graduação desse jeito, né? Também gostaria de te dar parabéns pela escolha do tema, tá? Eu não sabia que tinha esse aspecto da tua família também, ser toda pescadora, mas tirando esse aspecto, eu acho que é um assunto de extrema importância, né? A gente discutir sobre isso, causas que envolvam a nossa região de fato. E também é uma questão que a universidade está inserida, né? Acho muito importante a gente relembrar isso. A FURG preza muito pela questão dos direitos sociais, né? Então, acho que esses aspectos são bem importantes a gente pontuar inicialmente, né? Também achei muito, muito interessante mesmo a questão da diferenciação de gênero que tu fez entre pescador e pescadora, tá? Isso é uma coisa que eu tenho adotado assim na minha vida nos últimos tempos, que não tinha, mas não generalizar somente o sexo masculino, né? E eu acredito que são com os pequenos detalhes que a gente vai construindo uma sociedade mais justa e mais respeitosa, né? Então, te parabenizar por isso também. Em relação ao teu trabalho, eu fiz só alguns apontamentos que eu considerei, né? Mas já te digo antes que gostei muito, achei um trabalho objetivo, com uma linguagem acessível e de fácil entendimento, né? É um trabalho que dá vontade de ler, não é um trabalho cansativo. Então, eu achei interessante o começo que tu fez com um contexto histórico, né? Desde da chegada dos primeiros imigrantes portugueses até o marco da primeira legislação lá, o Código de Pesca. Eu acho muito interessante a gente sempre começar um trabalho fazendo um contexto histórico. Inclusive, comecei o meu assim na graduação, então acho que isso é um ponto importante. Quanto à divisão dos capítulos, eu achei que o trabalho ficou bem estruturado, tá? Os temas bem delimitados. Achei que fosse muito bem fazendo essa delimitação de assuntos. É sempre bom que a gente fale a importância do seguro defeso, né? Sobretudo no momento que é o momento que o pescador e a pescadora mais precisam, no caso, né? Porque é nesse momento que eles estão expostos aos riscos da vida. E o seguro defeso surge com um objetivo, como tu citou no trabalho, né? Um objetivo ambiental e um objetivo social, né? O objetivo ambiental na proteção e na reprodução da espécie e no objetivo social a questão da proteção aos pescadores nesse momento que ele está exposto aos riscos da vida, né?
Achei muito interessante também a questão da tabela da escolaridade que tu colocou ali no trabalho. Acho que aquilo é um dado bem que explica bastante coisa naquela questão de as pessoas não terem tanta informação, né? Isso eu acho um aspecto bem interessante. Depois tu faz uma explanação muito interessante também sobre o surgimento das colônias e depois tu falas da Z1 e da Z2. Eu gostei bastante daquela parte dos pilares. Um pilar eu chamei de pilar comercial, né, que é uma época de muita importação do peixe, e o outro pilar meio que estrategista, na questão da proteção da costa, dos pescadores como conhecedores do mar. Achei bem interessante. Outro ponto que eu achei muito legal também é a questão da virtualização da informação, né? Na questão ali do Facebook, de estar divulgando sempre a Z1 e a Z2, ainda mais nessa época de pandemia, né? Porque, querendo ou não, a única forma de contato é a questão das redes sociais, basicamente. E isso é uma forma também de propagação da informação correta, né? Acho que isso é muito importante a gente valorizar, porque ainda mais no mundo que a gente está vivendo de muitas fake news na internet, tu tem que dar valor à questão da informação que seja verídica, né? O tema da ACP também enaltece muito o teu trabalho e enaltece muito também a questão do remage e doce de jus na consolidação de direitos. E ali a gente pode ver um descaso muito grande do governo federal em relação aos pescadores da Z1 e da Z2, né? É inaceitável que em pleno 2020, 2021, a gente tenha a justificativa do sistema fora do ar, né? No mundo que a gente vive cada vez mais conectado, o sistema não pode estar fora do ar, né? É meio difícil aceitar esse tipo de coisa, né? Será que a gente vai ter que acabar retrocedendo papel para caneta para fazer registro de pescador? Acho que esse não é o caminho, né? Além da questão estrutural nessa de sistemas, é uma questão institucional também, né? Porque, como tu falou, o caos político que o Brasil está enfrentando nos últimos tempos, ele só atrapalha a questão da garantia de direitos, ainda mais para quem precisa muito, né? Como são os casos dos pescadores. Também a questão da ACP dar um tratamento à coletividade de pescadores, né? Não está fazendo processo para o processo e sim abranger a coletividade dos pescadores, acho bem interessante também. E o descaso maior de todos na minha opinião, é a questão do não cumprimento do acordo, né? Ali já em 2019 já tinha sido feito o acordo, a União e a Secretaria de Agricultura e Pesca para regularização do RGP não rolou, simplesmente não foi feito o que foi acordado, né? E aí, como tu diz, no trabalho, aparentemente, o pescador é visto com desdém pelas autoridades, né? Isso é uma coisa bem intrigante, assim. E, por fim, terminando a minha fala, ali quanto à questão do avanço da legislação, eu concordo também que a legislação tem avançado, mas eu acho que o problema não está nela também, como tu falou. O problema acho que é quem aplica a legislação. E aí eu tenho 3 fatores assim que eu pensei que seriam como... Eu me mutei sem querer aqui, desculpa. 3 fatores que eu pensei como fundamentais, assim, né, para a gente melhorar essa questão. O primeiro seria uma falta de capacitação profissional, né? Acho que as pessoas que acabam muitas vezes fazendo esse tipo de coisa, falta capacitação, competência, é claro, e também principalmente falta de gestão. Acho que a gente vive num mundo onde a gestão atualmente é uma coisa muito importante, gestão em tudo. Então acho que seriam esses 3 pontos que deveriam melhorar, assim, de fato, para que a coisa andasse mesmo, né? Que a gente visse o resultado na prática. Seria mais ou menos esses pontos que eu gostaria de destacar do trabalho. Eu não tenho nenhuma ressalva, achei o trabalho muito bom, realmente. E é isso. Te parabenizo mais uma vez pelo teu trabalho e agradeço a oportunidade de ter composto a tua banca. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Linto. Obrigado. E acho que, como não teve questões assim realmente para responder, eu passo direto para o Éder, depois tu faz uma fala em relação aos dois, né? Enfim, e eu tenho também algumas questões que eu quero falar ao final. Então, professor Éder, obrigado, Vitor, com Vossa Excelência. Muito bem. Quero começar agradecendo, né? Agradecer aí pelo convite do Endel de participar da tua banca, Endel. Na verdade, não esperava ter esse convite, né? Mas eu fico, assim, muito grato, na verdade, por ter recebido esse convite. E te digo, assim, que eu tenho uma grata surpresa mesmo, assim, uma grata surpresa, né? Lembro muito bem das nossas aulas, né? Dos nossos embates, né? E sempre foi um cara muito posicionado, né?
né? E realmente aquilo, de certa maneira, sempre provocou um debate, uma discussão, mas necessária, né? E vejo, assim, o quanto, nesta tua trajetória, né, tu foi despertando, né? E fiquei, assim, muito surpreso e, ao mesmo tempo, feliz quando te vejo lá na imagem, né, no escritório lá do Zé Ricardo e do Hector, né? Que conduzem ali. Eu digo assim, fiquei, né? Olha só, que legal, né? Bacana, ele tá ali com o pessoal, né? E vejo assim o quanto que tu mesmo coloca, né? Essa transformação. E aí a gente vê o quanto a educação é importante, né? O quanto a educação é transformadora, né? E eu te digo assim que eu me emocionei bastante com a tua fala, muito mesmo com a tua fala, e muito pelos teus agradecimentos, porque quem vem de onde vem, Andrew, quem vem de onde vem, só está aí por causa da família. Só está aí porque teve pessoas que possibilitaram a tua presença aí. A tua família, teus pais, é que permitiram tu estar nessa condição. É uma universidade pública que possibilitou tu estar atingindo hoje a condição de bacharel, né? De bacharel. Né? Ela que possibilitou essa tua condição. Porque talvez em outras situações tu não chegaria a essa condição, né? A lógica não seria tu estar formado em direito, né? Não seria essa lógica. Como a lógica de muitos filhos de trabalhadores e trabalhadoras desse país, né? Que não têm a oportunidade de acessar uma universidade pública e terminam sendo reproduzindo a mesma atividade dos pais, sem ter essa possibilidade de avançar socialmente e despertar socialmente. Então, tu é um desses felizes. Eu te digo isso porque eu também saí dessa condição, né? Meu pai e minha mãe tinham a 4ª, 5ª série, né? E o maior legado que eles me deram foi a educação. Não tem dúvida, foi o maior legado que eles me deram. Até hoje eu agradeço, né, a eles por esse legado que eu tive de ter educação. E quando eu vejo a tua trajetória, de onde tu vem, com todo o esforço, e que a tua família fez para que tu pudesse te formar, isso aí realmente é algo que merece aplauso, merece todos os elogios da tua família e todos aqueles que contribuíram para a tua formação. Porque tu não representa a ti mesmo, Andrew. Tu representa toda uma categoria de pescadores e pescadoras. E um compromisso social com essa categoria. Não é pouca coisa o que tu carrega nas costas. Né? Tu carrega o sonho de muitos, né? De uma vida melhor, de uma vida justa, de uma vida digna. Tu carrega esses sonhos, né? E que bom, né, que tu tá dando hoje, né, a partir desse teu trabalho, né, este retorno, que é isso, né, que tu possa levar adiante e atuar na defesa, né, na defesa desses trabalhadores e trabalhadoras, né, que ao longo de tanto tempo, né, sofrem o descaso do Estado, né? E isso tem uma história, tu sabe muito bem, a tua família sabe muito bem. Isso vem da ancestralidade, né? Da ancestralidade, né? É a atividade profissional mais antiga do mundo, é o pescador, a pescadora, né? Essa atividade extrativista, né? Fundamental, né? E quando tu fala em nome de Deus, eu acho que é importante isso, a gente não esquecer, né? Porque veio um falando no nome dele e foi exatamente buscar pescadores, né? Foi junto aos pescadores, né? Para que pescassem almas, não só peixe, mas pescasse almas, né? Então, é uma profissão que tem esse revés, né? E que tem uma importância fundamental para a sociedade, né? No alimento, né? Pessoas simples, mas que tem uma grande importância, né? E a gente sabe por que o pescador artesanal ele é destratado e ele não tem, muitas vezes, esse reconhecimento. Em função do egoísmo, da ganância da pesca industrial, né? Desse modelo de um capitalismo industrializado, que utiliza o setor extrativista pesqueiro para acumular riqueza. Né? E a gente está acompanhando isso muito bem, né, José Ricardo? Né? Que foi a lei da pesca no Rio Grande do Sul, né? Que teve uma liminar favorável, depois foi cassada essa liminar, que limita as 12 milhas para pesca de arrasto, e a gente vê, né,
de forma resignada parte desse setor empresarial que não concorda, né? Que quer continuar explorando a natureza de forma avassaladora, né? Retirando, inclusive, o meio de sustento do pescador artesanal. Então, quem traz danos à natureza é o modelo desse capitalismo exacerbado, né? Do egoísmo, né? O pescador artesanal sempre teve uma relação com a natureza, uma relação de convivência pacífica e de respeito à natureza. Porque ele disse, eu não tenho como exterminar o pescado, porque eu sobrevivo dele. Eu tenho que respeitar o período de defesa, eu tenho que respeitar o momento da procriação de filhotes do pescado, porque eu sobrevivo deles, eu dependo deles. Eu não pesco uma única vez, eu pesco uma vida inteira. Então, o pescador artesanal, sim, por isso que muitas vezes ele é criticado, ele sofre, né? Porque não existe interesse, né, dos setores econômicos que esse setor tenha reconhecimento e respaldo, né? Porque ele tem uma relação com a natureza de forma equilibrada, né? Da mesma maneira que a gente pode fazer o comparativo com a agricultura familiar. A agricultura familiar também é da mesma situação, circunstância de relação com a natureza de forma equilibrada, e principalmente aquele que faz o cultivo da agroecologia, né, sem uso de agrotóxicos. Então, tem um sistema, né, que de alguma maneira faz essa exploração da natureza. E a gente sabe, mais do que nunca, nós vivemos um momento, e a pandemia está para isso, por incrível que pareça, a natureza ela reage, né, diante do descalabro, né, dessa senha avassaladora, desse egoísmo de acumulação de riqueza, e ela coloca, na verdade, ali um ponto, né, uma forma de deter um pouco essa exploração demasiada, né, para a gente entender e perceber que a gente não precisa de muita para viver, de acumular muita riqueza. E o pescador sabe disso. Ele vive de forma simples, ele quer o necessário para a sua vida e de forma digna, e que tenha respeito. É isso, né? A grande lição do pescador e da pescadora, a dignidade, né? E na verdade, é isso que o pescador artesanal luta. Por isso que ele é um símbolo. O pescador artesanal é uma categoria simbólica, né? Por isso a razão de não ter esse reconhecimento por parte, né, de um determinado poder hegemônico. Então, eu quero te parabenizar muito mesmo pelo teu trabalho. É um trabalho espetacular, né, que entendo, né, e o teu orientador, Zé Ricardo, vai entender isso também, que merece e deve ser publicado, né, encaminhado para uma revista, porque ele é muito didático, né? Tu apresenta de forma muito didática. O Vitor pegou muito bem, e até foi bom que o Vitor falou antes, porque ele destacou muito bem o teu trabalho, fez o destaque cirúrgico no teu trabalho, né? Que foi muito bem elaborado, muito bem construído, né? Desde do aspecto histórico, né? Que tu faz historicamente, né? A própria história das colônias, como dá o processo de transformação das colônias que eram atreladas ao Estado e passam a ter uma ação, que nem tu diz, sindical. E é isso, de defesa da categoria e da classe de trabalhadores da pesca, né? Então, a colônia ela passa por esse processo de transformação. Até muito tempo atrás, no regulamento de tráfego marítimo, estava lá o pescador lá como força auxiliar lá na Marinha, lá, né? Estava lá dentro dessa estrutura, né, que regulamenta, né? E aí tu colocou muito bem como foi usado muitas vezes. São as pessoas que conhecem o mar, né? Eu tive uma época quando eu estava no Paraná e acompanhei grupos de pescadores ligados à economia solidária e de mulheres pescadoras, das marisqueiras. Eu tive em Paranaguá acompanhando lá as mulheres marisqueiras, que fazem um trabalho excepcional, né? E aí e tu coloca muito bem, né? A nossa luta é pelo reconhecimento da mulher pescadora, né? Para que ela tenha o mesmo registro enquanto pescador, não mulher de pescador, uma mulher pescadora, né? Que são dois companheiros, o homem e a mulher, trabalhando juntos, né? Trabalhando juntos e que tem que ter igualdade de direito de reconhecimento, e tu coloca muito bem, né? O homem ele não consegue ir para o mar pescar se não tiver a companheira lá que vai estar trabalhando, cuidando da família, mas também, que nem tu disseste mesmo, lá descascando o camarão, né? E trabalhando, né? Costurando rede, né? E tantas outras coisas, e muitos que vão para a pesca
de forma efetiva, né? Não tem que ter distinção, né? É um grupo familiar trabalhando junto, né? Economia familiar, e todos ali têm que receber o seguro-defeso, né? Porque todos trabalham ali, todos estão trabalhando, né? Então, tu coloca isso muito bem, e eu acho que essas questões que tem que avançar, né? Nessa discussão de gênero, e tu reconhece isso, né? É importantíssimo, né? Esse teu reconhecimento, né? E que tu deve dar continuidade. Eu entendo que quando tu diz, penso ir para o EMAG, lá para a residência jurídica, segue o exemplo do Vitor. Vai para o EMAG lá. Segue o exemplo do Vitor, cara. E depois vai para o mestrado. Tu tem, sim, eu te digo assim, Andel, uma jornada de trabalho, uma carreira acadêmica importante, tu é referência para uma categoria. Pensa nisso, né? Saúdo a ti, a tua esposa, né? E te desejo sucesso mesmo, né? Que tu está começando uma caminhada, né? E que tu é muito importante, muito importante. O Zé Ricardo sabe disso, né? Nós estamos aí, temos que passar o bastão para alguém, né, cara? E vocês são o futuro, cara. E essa é a nossa expectativa. Enquanto professor, a gente vê muitos alunos, né? Muitos alunos, mas quando a gente vê alunos com esse compromisso social, eu te digo, fico muito feliz, cara. Eu sinto que, de alguma maneira, dei uma pequena contribuição. Não sei se é muito, mas eu fico feliz mesmo, eu me emociono, né? O Zé me conhece, sou meio chorão, né, cara? Eu acho que estou ficando velho, está ficando pior, né? A idade está deixando pior. Não tem problema. A idade está deixando pior. Mas esse é o brabo, a culpa é a tua de estar fazendo esses trabalhos aí, fazendo essas coisas aí, né, cara? Né? Tu mexe aí com a emoção, né, cara? E eu fico feliz com o Vitor, né, cara? Pô, a gente lembra ali, né? O Vitor na sala de aula ali, né? Um ótimo aluno ali. Então, é uma felicidade. Acho que essa é o maior presente de qualquer professor. O professor é ver alunos, né? E ver que não são alunos sem luz, são pessoas que brilham, na verdade, né? São acadêmicos que brilham e que têm uma carreira futura fantástica, né? E que acho que nós teremos bem representados, eu não tenho dúvida. Eu tenho esperança porque tem muita gente boa, né? Muita gente comprometida, né? Então eu fico muito feliz com isso, né? Eu acho que só te desejo muita felicidade, porque não tenho muito o que dizer. Seria no máximo ali da ação civil pública, o Vitor já falou, talvez atualizar os dados, né, Zé? E te digo ali, ainda só para quando tu falou quem encaminhou, realmente o responsável é o Zé Ricardo. É o grande responsável pela ação civil pública, com a pesquisa lá do Pablo, né? O Pablo fez uma pesquisa fantástica, né? Quando estava lá no EMAG, né? Um rapaz fantástico, o Pablo, né? E com outros, né? Mas o Zé Ricardo é assim quem aciona, é porque ele que tem a possibilidade de fazer isso. É um professor que tem 40 horas, né? Como eu sou DE, não tenho, mas o trabalho mesmo aí do Zé Ricardo, né? Que fez essa atividade fundamental, né, cara? E tantos outros que colaboraram aí no EMAG, né? Todos dão a sua contribuição, né? Com a sua pequena parcela, muita, mas todos contribuem, né? Então, é um projeto aí que vem, né, nessa defesa aí, incansável, né? Que a gente sabe que não é uma luta fácil, né? É uma luta árdua, difícil, né? Mas a gente tem que saber de que lado nós estamos. De que lado nós estamos. E é isso aí que nos dá a certeza de que estamos lutando por justiça social, saber de que lado nós estamos. Mesmo que possamos perder algumas vezes, mas não desistir jamais. Parabéns. Para mim está aprovado, Zé. Para mim está aprovado, né? Acho que tem que encaminhar aí para a publicação. Um abraço, muito obrigado. Parabéns aí para a família, para todos, para o Vitor, Zé. Valeu. Obrigado. Muito obrigado, Éder. Realmente sabia que tu ia dar uma contribuição importante e o reconhecimento isso do processo de transformação que a educação, só a educação faz isso, né? A educação tem essa magia, né? Talvez por isso que quero acabar com a universidade pública, com o ensino público gratuito, né? Para que essas coisas não aconteçam, né? Mas, enfim. Começou bastante rápido, enquanto o Olinto estava falando, eu entrei no processo, selecionei a sentença que, graças a Deus,
há 2 semanas atrás foi dada na nossa CP e foi procedente, totalmente procedente. Nós ganhamos, né? Ganhamos tudo, inclusive uma multa diária de R$ 10.000 por descumprimento, que eu não sei o que vai acontecer, mas se o TRF4 não mudar, aí vai gerar um dinheiro bom aí para os nossos projetos, Éder, porque eles não deram as carteiras e a multa está correndo. Então, eu te mandei, Wendel, essa sentença agora, já está no teu e-mail, porque aí tu atualizas, né, para publicar o artigo, sem dúvida nenhuma, e para também botar na FURG, lá no repositório dos trabalhos. E eu te mandei também uma ação que a gente fez em função dessa liminar que o Cássio Mendes deu, revogando a liminar do Celso de Mello, que se aposentou, não é? Que é uma ação que nós fizemos, também um trabalho do CIDJUS, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? Nós distribuímos, Éder, dia 11 de fevereiro agora, uma ação com uma boa documentação para a Corte Interamericana, para a Comissão de Direitos Humanos, exatamente em função da liminar que o Cássio Mendes deu, né? Revogando a liminar do Celso de Mello. Estamos aguardando, faz já 2 semanas isso, estamos aguardando ver se a ação vai ser admitida, né, na corte, né? Então, eu te mandei também isso, Enio, porque em algum momento do teu trabalho, em algum parágrafo, alguma nota de rodapé, tu podia falar um pouco disso, porque essa questão da lei do arrasto, da manutenção da 15.223, 2018, né, é vital para os pescadores sobreviverem em função da procriação das espécies, da reprodução das espécies, né, que já melhorou muito, nesses 2 anos, muito a pesca, né, e os pescadores relatam isso, né, aí mesmo em São José do Norte, Rio Grande, né, o pessoal diz que peixes que não pescavam há muitos anos agora apareceram, né, imagina, com 2 anos Teve, só de... teve até uma matéria no Fantástico, né? Teve muito boa matéria, boa, professores da Eu até FURG. fiquei surpreso, né? Saiu, né? Pô, Até não sei quem é muito boa matéria, quem é que excelente. patrocinou, não sei quem é que patrocinou a matéria aí, quem... Disseram a Mas muito verdade, boa a né? matéria. Que a pesca de arrasto é condenável. A gente fez pesquisas e mostrou que vários países do mundo já proibiram, né, a pesca de arrasto. Não é ecologicamente correta, não garante depois, né, a reprodução das espécies, mata 70% aí dos outros peixes, né, e vidas, né, mata, acaba pegando o camarão e pegando tudo, né. Então, isso aí já tem estudos, né, da própria FURG, né, que mostram isso. Então, é importante esse seu trabalho. O CIDJUS está com os cadernos CIDJUS ainda. No 3º volume agora, se tu em 30 dias aí conseguir lapidar, botar essas informações aí adicionais, está aberto as portas, né, para publicação dos nossos cadernos. Então, é bem-vindo o teu artigo, acho que ficou bem enxuto, ficou bom, trabalhasse bem com os mapas, ali acho importante o direito trazer isso, né, eu acho muito bom. Eu te passo as palavras finais, a gente está se alongando, mas eu acho importante fazer essas trocas, né, para te fazer as considerações finais, e como os colegas já aprovaram, também só vou ler a ata aqui, não precisa maiores formalidades. Então, passo para tuas considerações finais, e aí leio a ata e a gente encerra essa noite, né, chave de ouro. Bom, então, olha, não sei nem o que falar, né, porque a presença dessas 3 ilustres pessoas acadêmicas aí da nossa área, não tem nem o que falar, né. Bom, agradeço por todas as palavras ditas aí pelo Vitor e pelo professor Éder, assim, ó, fico muito feliz que o trabalho ultrapassou a parte acadêmica, ultrapassou, é importante, né, ultrapassar a parte acadêmica, que não seja só uma obrigação curricular, também seja com gosto, né, seja uma coisa que a gente trate como um hobby também. Então, é isso aí, como o Vitor falou, o trabalho foi feito de forma mesmo que não ficasse acadêmico, mas ao mesmo tempo acessível ao pescador, né? Porque não adianta eu apresentar aqui o trabalho, principalmente para o
o professor Zé Ricardo e com o Éder falando do assunto que eles trabalham há muitos anos, é complicado, né? Então eu fiz esse trabalho com a intenção de que ele não ficasse dentro dos repositórios da FURG, assim que ele fosse. Agradeço já pelo convite para a publicação no caderno de Jus. Eu fico assim, ó, com certeza em 30 dias aí vai estar pronto para apresentar para a terceira edição do Jus. Então, bom, eu tenho a agradecer, agradeço a presença de vocês, do Vitor, do professor Éder, do professor José Ricardo, do Lucas, meu colega que está aí participando também, meu pai que está lá de Floripa, lá, está conectado aí também com a gente. Quem deve estar lá pela volta também é a minha madrasta e minha irmã. Todo mundo que está presente aqui, deixa eu olhar se eu esqueço de ninguém. Meu irmão, minha esposa, minha sogra, minha mãe, minha irmã, todo mundo mora meio junto, tá? Não se preocupe que não é na aglomeração. Tá? Todo mundo já se comunica normalmente. Na família não tem problema, tem que aglomerar mesmo. Aí não tem problema, né? Infelizmente, hoje seria um dia para a gente estar reunido lá no auditório do Pavilhão 6. Assim. E eu sempre falei para o professor Zé Ricardo, o professor Zé Ricardo lembra. No dia que eu apresentar meu trabalho, vai ter bolinho de peixe e camarão para a gente coisa comer. Boa, hein? O camarão dando agora, hein? Camarão e camarão dando. Eu sempre deixei, vai ficar devendo essa, hein? Vai ficar devendo. A gente vai aguardar. Essa eu quero. Essa é isso. Tem que ficar de pé ainda, né? Essa não vai prescrever, hein? Essa promessa não vai prescrever. Essa aí vai ficar na condição. Bom, então, por fim, agradeço a presença de todos aí. Essa foi a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso. Muito obrigado. Muito bem, então. Lendo a nossa ata, os 25 dias do mês de fevereiro, para ficar gravado aí nos anais, né, de 2021. Por meio da plataforma Zoom, realizou-se a defesa do trabalho de conclusão de curso de Êndio da Fonseca Pereira, titulado Seguro e Defesa, o cotidiano do pescador e da pescadora artesanal das colônias de pescadores Z1 e Z2, na busca do seguro defeso, que após a apresentação de 20 minutos e a arguição da banca examinadora, foi considerado aprovadíssimo. Então está indicado para publicação aí, aberto nos cadernos de Cidjus em 30 dias, depois você me manda também, tá? Salva de palmas. Vamos para a foto e boa noite, porque eu não posso entrar no quarto turno já, porque senão vou pirar. Vamos tirar a foto aqui então. Tira a foto aí, chama aí o povo, abrem câmeras aí, o Lucas. Aí. Deixa eu abrir a câmera aqui. Abre a câmera aí, Lucas. Aí, ó, família, vamos Meu canto aqui. Não, cadê o Lucas? O Lucas sumiu. Chegou na hora de abrir a câmera, o Lucas sumiu. O Lucas sumiu aí? Pô, Lucas, ficou com vergonha? Ficou com vergonha? Deixa eu abrir aqui para a família aqui. Abre para a família, vamos tirar a foto. Isso, registrar. Olá. Deixa eu tirar o print aqui. Vem, Google. Aqui. Vamos lá. Aqui o cachorro tá também. Aqui, o cachorro saiu também? Então. Saiu ali, tá ali, ó. 3, 2, print. Foi. Saiu todo mundo. Depois você me manda. Tá bom, então. Beleza, pessoal. Boa noite, então. Encerramos mais uma... Parabéns de novo, Wendel. Muito obrigado aí. Obrigado, Éder. Valeu, pessoal. Obrigado, Wendel. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Saindo. Valeu. Obrigado a todos e todas. Vai, fica na linha aí, não sai.